Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Sextou! Olha, sextou e nós estamos recebendo uma belíssima, que é a nossa Isabelle Castro. Você vai conhecer ela porque ela participou de um concurso de beleza de pessoas trans lá na Tailândia. Chique demais. Mas antes de você conhecer a Isabelle, que eu tenho certeza que você já conhece, você só vai saber que história é essa de ela estar lá na Tailândia. Eu quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais e também seguir a Isabelle nas redes sociais para você acompanhar o trabalho dela. Vamos com a gente? Vamos conhecer? De coroa e faixa e tudo, né, Isabelle? Estou de coroa e faixa aqui na presença dessa maravilhosa. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. E sou muito feliz de estar aqui, né, contando um pouquinho dessa trajetória e como que foi. Isabelle, você já está fazendo história em Mato Grosso e no Brasil já faz algum tempo. Por isso que eu já abri o programa falando assim que as pessoas já te conhecem. Porque você é a primeira, como que fala? Primeira pessoa trans? Isso. Primeira Miss? Primeira mulher trans, né? Até porque na comunidade trans a gente tem tanto o masculino, os homens trans e o feminino, que são as mulheres trans. Então foi a primeira mulher trans no país a vencer um concurso de beleza cisgênero. 2021. 2021. Foi a Miss Cuiabá, onde eu fui eleita Miss Cuiabá pela bancada de jurados. E isso é muito gratificante. Porque nós vivemos num mundo ainda com alguns tabus. Eu acredito que está melhorando bastante, mas ainda temos bastante tabus. E em 2015 foi sancionado o novo decreto do Miss Universo, que é o nosso superior, o maioral de todos os concursos, que fora permitida a participação de mulheres trans. A partir do momento que ela é reconhecida como mulher pela Receita do seu país ou da sua região, ela pode sim participar do concurso, independente de intervenções cirúrgicas ou algo do tipo. Se ela está registrada como mulher, ela é mulher e ela tem o direito de representar seu município, seu estado, até mesmo seu país. E nós vamos mostrar um pouquinho dessa trajetória dela lá na Tailândia. Ela vai explicar pra gente. Quantos anos você tem, Isabelle? 31, fiz 32. 31, belíssima. Quanto de altura você tem? 1,81. Olha! Isso e aí, sem salto, né? E aí tem aqui, vamos mostrar, como que chama o concurso que você participou, que o nome é muito chique, eu não consigo. Miss Equality World. Você representou o Brasil lá. Foi a primeira vez que o Brasil participou desse concurso. Primeiro ano do nosso país no concurso. Tivemos outras edições que tivemos os países da América Latina, como México, Venezuela, Colômbia. Mas o Brasil nunca tinha entrado nessa etapa. Eu recebi o convite porque ano passado eu participei de uma etapa internacional que não fora muito divulgada. Aconteceu em São Paulo e arrebatamos a sexta colocação. Vendo isso, a CEO, coordenadora geral do Equality World, chamou o Brasil e disse que seria muito legal para o marketing também do concurso, até porque é um concurso que acontece na Ásia. Então, eles estão querendo expandir essa visibilidade para a América Latina, que eles quase não recebem latinas. Se vocês acompanharem o concurso no YouTube, só tinha Brasil e Equador da América Latina. Então, nós temos inúmeros países com inúmeras mulheres maravilhosas que poderiam estar representando, que às vezes não estão lá por falta de informação, por não conhecer a franquia. E aí a gente está vendo um pouquinho aí, ela produziu uns conteúdos lá para os seguidores dela e é lindo lá, né? Lá é muito lindo. Eles chama Terra dos Sorrisos, porque eles te veem, eles fazem um cumprimento que é Sawadee-ka, que é como se fosse nosso olá, oi. E eles são muito religiosos, são muito educados, eles seguem os princípios de Buda, né, que é a divindade maior deles. Então eles têm essa questão do respeito pelo outro. Eu acompanhei algumas situações na Tailândia que acho que até fica arrepiada, que me comoveu muito. No meu primeiro dia que eu cheguei no hotel, chegou um meio senhor, acho, mais de 40 anos, bêbado, derrubando tudo na recepção do hotel. Eu tomei um susto, porque no Brasil, se acontece uma coisa dessa, a gente já fica em alerta. Porque a gente vive numa realidade que a gente precisa estar em alerta o tempo todo. E nisso, a recepcionista do hotel pegou meio que advertiu ele, chamou a atenção dele. Logo em seguida, ela sentou ele no sofá da recepção e trouxe água, e ele ficou ali até um tempo. Eu subi pro meu quarto, não vi o que aconteceu, mas ela não tocou ele para fora do estabelecimento, não retirou. E ali eu fiquei muito comovida, porque no Brasil não é essa a realidade. Se você entra bêbado passando mal, é mais fácil a pessoa chamar a polícia ou retirar você do estabelecimento. E isso eu acredito por causa dos princípios deles, por eles seguirem essa religião.
Ela chamou deu a advertência nele, mas ao mesmo tempo ela cuidou dele e deixou ele se restabelecer ali. Entendeu? Porque por que ela tocaria ele de lá? Sendo que nós todos erramos. Então eu entendi que a gente tem que ter mais empatia pelo próximo, independente da circunstância. Logicamente que a gente não pode generalizar, porque tem pessoas de má intenção. Mas se você vê que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, você tem que agir com um pouco mais de empatia. Sim, que lindo. E aí eu queria, concorreram aqui 16 países. Isso. Como que foi a colocação do pódio? Conta pra gente. Em concursos internacionais é bem complexo, porque a gente está acostumada com primeiro lugar é a vencedora. Não, lá a vencedora é a vencedora. Então, assim, a vencedora não pega uma colocação, ela é a vencedora da noite. E a minha colocação foi second runner-up. O que significa? Tem a first runner-up e a second runner-up. Temos a vencedora e a primeira finalista. A primeira finalista da noite, caso ocorra alguma coisa com a vencedora, a primeira finalista se torna a vencedora e eu torno a primeira finalista. E assim sucessivamente. O pódio ele é feito por 5 colocações, isso. First runner-up, second runner-up, third runner-up, fourth runner-up e 5 runner-up. E segue essa dança das cadeiras. Caso a vencedora perca o título, aconteça alguma coisa, uma fatalidade, a sucessora que foi do pódio vai ocupando. É bom que evita aquela situação que ocorreu em alguns concursos, né? De uma querer roubar a coroa da outra, né? E o mais legal é que o concurso ele prega isso, né? Quality Award. Então, as 3 colocações máximas são as 3 finalistas da noite, né? Que seria como se fosse o pódio da Olimpíadas, ouro, prata e bronze, entendeu? Muita gente vai falar assim, bronze terceiro lugar, prata segundo lugar, ouro primeiro lugar. Mas é meio que um pódio. Então, as 3 ganham coroas. Vai saber que vai ser muito difícil. Por exemplo, aconteceu uma coisa com a primeira, aí a segunda ocupou. Aconteceu com a segunda, a terceira ocupou. Puxa. Aconteceu com a terceira, não tem como. É meio difícil, é quase improvável. Pode ser uma coisa assim muito inusitada, né? Tem que benzer esse concurso se acontecer, né? Mas ali já coroou as 3, porque numa casa de possível sucessão, nós já temos 3 meninas coroadas e não tem aquela questão de, vamos ter que fazer outra coroa, vamos ter que mandar coroa. Então, as 3 são as máximas, as representantes do concurso, até porque após o concurso, as 3 finalistas precisam cumprir uma agenda com os patrocinadores, não somente a que venceu. Então a gente muda de hotel, muda de estadia, a gente foi para um apartamento totalmente da organização, e lá a gente fica mais 4 dias confinados como família, que a dona do concurso, geralmente a gente apelidou ela de mamãe, né, mommy, mommy, e é assim, e as candidatas são sisters, né, então nós somos irmãs com a mamãe, então a gente acompanha o que a mamãe fala, a mamãe que dá o conselho, ela fala assim, não, eu quero que vocês usem essa roupa, e é muito legal a convivência, porque você enxerga essa questão de carinho, afeto, como se fosse família mesmo. 3 pessoas de 3 continentes diferentes, Austrália, Ásia e América Latina juntas, convivendo juntas como irmãs. Porque nada mais é o que somos todos irmãos, todos filhos da terra, né? Sim. E aprendendo a respeitar, aprendendo o costume, a cultura de um ao outro. Tem muita troca. Na Austrália é assim, Parará, na Filipinas é assim. Também levei a vivência do Brasil. Falei que por mais que o nosso país seja um país muito difícil, porque a gente ainda continua no ranking, né? De assassinato para pessoas trans, eu acredito que está mudando muito a realidade, muito. Nós temos hoje em dia tratamentos para qualquer tipo de IST, nós temos tratamentos para HIV, nós temos uma questão de suporte que vem se desenvolvendo, nós temos mulheres trans no poder, no governo, aonde outros países não têm. Então, por mais que nosso país seja um país um pouquinho complicado, politicamente falando, a gente vem mudando essa história. E eu acho que o mudar a história, muitas das vezes, não precisa de extremismo. Aí entra aquela frasezinha que eu falei, o respeito pode ser a ponte. Você sabendo se portar, você sabendo se posicionar, você vai obter sim o respeito. Sim. E aí, quando você estava lá com a Mommy, né? Mommy. E as outras Sisters. Meninas, né? As 3 colocadas, né? Isso. Você e mais 2. E aí vocês conversaram bastante. E quando você me fala que o Brasil avançou, o que ainda é desafiador para elas lá, que a gente já avançou aqui?
Vamos lá. Na Filipinas, quem tem um pouquinho de conhecimento vê que a Ásia é como se fosse o berço para as mulheres trans, né? Na Tailândia mesmo, a quantidade de mulheres trans é muito grande. É mesmo? Na rua, em farmácia, em todo quanto é lugar tem mulher trans. E eles são os pioneiros em questão de intervenções cirúrgicas, tanto de face, quanto corporal, quanto redesignação sexual. Então, o acesso para eles é muito fácil a tudo isso. Porém, eles têm uma coisa que não evoluiu. Lá você pode ser, sim, mulher, só que você não pode mudar o seu nome. Algo que a gente aqui já conseguiu. Aqui a gente já conseguiu, entendeu? Então, assim, a trans, ela é linda, maravilhosa, porém, no registro dela vai constar que o nome é antigo dela. Entendeu? O mesmo se aplica para Filipinas. Na Tailândia ainda muda o sexo na identidade, né? Vai estar o nome lá, por exemplo, se Maurício, se nascer um menino. Isso, vai estar. Na Tailândia seria assim, Maurício Ferreira, não sei das quantas. Sexo feminino, mas o nome vai ser Maurício. Já na Filipinas, vai estar João da Silva Conceição. Menino, é uma mulher linda, masculino. Entendeu? Então, assim, ainda tem essa... Como se diz? Esse retrocesso, ainda não evoluíram. Mas, e aqui no Brasil, para quem não sabe, como que funciona? Aqui no Brasil, a partir do momento que você não se identifica com o sexo que você nasceu, né? Você entra com a ação, ou você recorre à Defensoria Pública e segue todos os processos e trâmites para você fazer a sua readequação no seu nome. E isso não somente para pessoas trans. Hoje em dia tem muita gente que já mudou de nome por não se identificar com o nome. Igual. Sim. Eu tava até rindo esses dias na internet, alguns nomes muito engraçados que colocam nas crianças hoje em dia. Tipo, Kenny. Se você chega uma fase da sua vida, seus 18 anos, você não concorda que seu nome é Kenny, você pode mudar para Larissa. E você fala, esse nome não condiz comigo, entendeu? Então nós temos esse direito do seu nome condizer com você. Já para a pessoa trans, além do nome não condizer, ela ainda tem o direito de poder adequar a sua documentação para a feminina, coisa que em alguns países não tem. Certo. Agora sim, Isabela, a gente até conversou antes e eu acho super necessário a gente falar disso, que é a questão do mercado de trabalho para pessoas trans. E aí você venceu o concurso, antes mesmo de você vencer, você já é uma pessoa bem-sucedida, uma mulher bem-sucedida, que tem seus espaços de conquista, mas a realidade que a gente tem, principalmente no nosso estado, ainda é um pouco estigmatizada, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso para as pessoas trans que estão passando por esse processo e que vê você vencer um concurso, vê você tendo contato com pessoas do mundo inteiro, para que elas possam se sentirem acolhidas, né? E olhar um leque de oportunidades. Sim. Eu acredito que hoje em dia o primordial para tudo isso é a educação. O primeiro conselho que eu tenho é que você pode ser quem você é, mas você não pode abandonar a educação, porque com a educação e informação a gente chega em lugares inimagináveis, que é o meu caso. Quem diria que eu há 28 anos atrás imaginaria que eu estaria onde eu estou, ou chegar onde eu cheguei? Pois eu venho de uma família evangélica, protestante, onde seguem os princípios. Mas a partir do momento que você tem educação e informação, você vai abrindo portas, né? E a informação é muito importante. Eu mesma, a partir do momento que eu saí de casa, abdiquei de muita coisa. E desde então comecei a trabalhar como auxiliar de cabeleireira. Porque era o que me colocaram na minha cabeça que era o único lugar, o espaço que eu tinha. Por ser... na época, gay, da comunidade, você tem que trabalhar no salão, né? Que é o que é mais fácil para ganhar dinheiro. Só que nessa época eu não tinha tanta informação como hoje em dia, que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E desde então eu me tornei maquiadora. Hoje em dia sou uma maquiadora conhecida. Teve a pandemia que veio e deu uma enfraquecida no nosso mercado, mas estamos aí lutando. E após o Miss Cuiabá, após certas conquistas, fui ganhando mais visibilidade, mais força. Ô Isabelle, não tem como você vir aqui e a gente não falar de política, sabe? Porque o site é extremamente político. E aí você trouxe questões para mim que são bem interessantes. A primeira que eu queria a sua opinião, como uma pessoa
que vive isso, que luta por isso, tem alguns políticos, acho que principalmente vereadores, que eles têm uns projetos de lei, assim, até inclusive um está sendo, foi notificado aí pelo Ministério Público, porque tem umas falas transfóbicas, né? Que é essa questão das competições. Sim. O que você acha disso, desses posicionamentos? Porque eu vejo, igual você começou o programa, você ressaltou bem, Grace, não é fácil para a gente estar em um estado de direita, né, conservador, e aí sim. Justamente vocês se deparam muito com essas questões, né? Sim. Aí tem a questão do Todes também, né, que Sim. o prefeito fala do Todes. O Todes, vocês acham que é necessário ou não, esse Todes? Particularmente... Ou muda alguma coisa ou não? Eu particularmente, eu penso assim, a gente precisa ter um norte, um posicionamento. E aí entra mais uma vez a questão do respeito. Eu fui ensinada, aprendi, tive uma certa educação de uma forma. Na minha época não existia todes. Mas isso é algo que também não me incomoda. Se a pessoa se sente bem com todes, com ele, dele, é uma questão muito particular dela. Eu acredito que a Miss, que é o meu papel, ela pode sim ser política, mas ela não pode ser partidária. Porque a partir do momento que eu falo por todos... eu não posso falar assim, não, mas o todos está certo, mas o todos está certo. Eu tenho que entender a situação, mas ao mesmo tempo eu sou neutra. Eu não pego um partido, porque a partir do momento que eu falo por toda uma comunidade, se eu pego um partido, eu posso magoar um lado ou outro. A mesma coisa de direita e esquerda. Da mesma forma que existem pessoas boas na direita, tem pessoas ruins na esquerda. E vice-versa. Qual que foi a outra pergunta? Que é essa questão, né, dos atletas trans, né? Então... A questão de pessoas trans no esporte é uma questão muito delicada. Assim como eu venho quebrando paradigma, sendo a primeira mulher trans, para nós, na área da beleza, na área de desfiles, é um pouco mais, digamos que fácil. Por quê? Para uma mulher trans vencer um concurso de beleza, é fácil e não é. Eu não posso falar que eu sou privilegiada, porque eu nasci no gênero masculino. Porque a partir do momento que falar que eu sou privilegiada, a mulher se vai estar diminuindo, sendo que eu não nasci mulher. Então, assim, eu acho que hoje em dia mudou muito. Hoje em dia o concurso de beleza não é só beleza, que beleza é subjetiva. Eu vou totalmente contra você ter lá numa ficha de julgamento quesito beleza. Porque pra mim você pode ser bonita, pra outra pessoa não. Então, beleza é muito subjetiva. Acho que vai muito de postura, da história de vida. O que me fez ser a Miss Cuiabá não foi porque eu era mais bonita, como diz beleza objetiva, mas sim porque eu fui apta na resposta, eu respondi coerentemente como uma Miss tem que responder e se posicionar. Então, hoje em dia é isso. Já na questão esportiva, é muito complicado. É muito complicado porque você não pode desqualificar a pessoa. Se a pessoa se vê como mulher ou homem, você não pode desqualificar ela por causa disso. Porém, a gente não tem um suporte que seria para ter uma... Como que se diz? Delegação só para pessoas trans. Entendeu? E assim, até você encontrar a quantidade de pessoas X para montar um time de vôlei feminino de mulheres trans, um time de vôlei masculino de homens trans, é muito complicado. E é uma situação muito delicada. Eu entendo ambas as partes. Se você for colocar cromossomos, força, obviamente a pessoa trans vai ter, se for masculina, vai ter... A transmasculina vai ter menos hormônio que um homem masculino cis, que nasceu homem. A feminina vai ter mais hormônio que uma mulher cis. Então é uma situação muito delicada. Mas a gente ainda não tem um clube de um clube, como fala? Uma delegação só para pessoas trans. Você acha que já está na hora de a gente começar a pensar nisso? Eu acho que sim, só que tudo isso envolve uma série de fatores. Como que você quer dividir as pessoas trans se você não dá suporte para as pessoas trans? Nem para... Sim, então se você não quer que as pessoas trans participem com pessoas cis, nosso governo tem que começar a investir em esporte, em melhorias, em políticas públicas para pessoas trans. Entendeu? Então, se você quer separar, que eu acho que é complicada, uma situação muito complicada para você se posicionar, você tem que investir naquilo. Investe numa delegação para pessoas trans, investe na educação das pessoas trans. Entendeu? A partir do momento que você investir na educação, você dá esse suporte para pessoas como eu, dá uma vida de qualidade para pessoas como eu, talvez sim você pode um pouco mascarar aquilo que você não quer ver ou que você não quer aceitar.
Mas é uma situação muito delicada e eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Porque a mesma dor que eu tenho, a mesma superação que eu passei, essas pessoas passam. Mas talvez também elas passam. Eu participei de um concurso cisgênero. Eu venci um concurso cisgênero. E eu fui no transgênero porque eu sei que eu posso transitar em ambas as partes. Eu posso tanto participar com você, eu posso participar lá. Por que eu vou participar no transgênero, sendo que eu já venci o cisgênero? Eu poderia simplesmente alimentar o meu ego com isso e acabou. Eu poderia Virar fazer, uma guerra dos sexos, né? eu já fui a primeira mulher trans a vencer, eu não preciso mais participar de nada, porque eu já fui. Não, eu participo no transgênero também para mostrar a minha história de vida, mostrar a história de superação e desmistificar também para minha comunidade aquele pensamento que a gente só pode estar naquela bolha, entendeu? Nossa, maravilhosa, maravilhosa e parabéns pela sua ponderação e sensibilidade, porque num país que está polarizado, a gente sempre está vendo essas discussões e você está indo ali para, igual o começo da conversa, por respeito, ouvir todo mundo. Vamos lá, gente, vamos conversar aqui, vamos se acertar. Não precisa nem lado A, nem lado B. Vamos se acertar aqui, né? E eu acredito que, assim, o que causa, às vezes, a revolta na comunidade é porque tem tantas outras coisas precisando de atenção, de foco, que as pessoas vão preocupar com a minoria. Em Cuiabá eu nem vejo tantas pessoas trans no esporte. Aí, por que a comunidade se sente um pouco atacada? Se tivesse muita ocorrência, ok, mas quem que você conhece? Não conheço, você Me conhece? citem o nome, eu não conheço. Eu sei que tem pessoas que jogam como se diz, que não por hobby. Por hobby. A gente joga por hobby na rua, menino, menina, todo mundo junto. E aí? Você não mede força num vôlei de rua que tem meninos e meninas jogando. E aí? Eu reúno com meus amigos pra jogar vôlei naquele CT Bonifácio, tem homem e mulher. Tem gay, tem hétero, tem trans. E aí? Na hora do jogo, ninguém quer saber de idade, quer ganhar, quer brincar, entendeu? Né? Então, assim, existe coisas muito mais importantes pra gente se preocupar do que somente isso. Aí acaba que fica até... Eu acho feio. Eu falo assim, eu não gosto de política. Sendo bem sincero, eu não sou muito fã de política, mas nós precisamos ter o posicionamento político. Porque eu acredito assim, a maioria entra lá pra roubar. Entendeu? Usufruir do que tá aí. Eu penso assim, se os políticos de hoje em dia, num contexto geral, não somente de Mato Grosso, do Brasil inteiro, fizesse 1% pela comunidade, a comunidade em geral, que somos nós, a gente estaria caminhando por um mundo melhor. Sim. E é isso. Perfeito, Isabelle Castro. Isabelle, pra gente encerrar, como que é o tchau de Miss? É assim? É só um tchauzinho singelo. Todo a gente, né, quando vê concurso de Miss, já pensa no tchauzinho. Ela já coloca assim, só meio que um aceno. Não pode ser tão rápido, porque na hora de tirar a foto... Isso não, se não estiver malhando aqui, né, meu amor, lá vai. Sim. Isabelle, obrigada por você ter vindo aqui, ter compartilhado com a gente sua história. Parabéns. Muito obrigada. Kapunaka, em tailandês. Chique. Kapunaka. Eu fico muito orgulhosa de trazer pessoas que têm uma trajetória bonita e que às vezes os concursos também são bem estigmatizados. Concurso de beleza não deve ser inteligente, não, e não é o seu caso. Sim. Né? Deve sim, porque a gente elege uma porta-voz, né? Sim. Aí muita gente fala assim, Miss não é modelo, gente. Já começa por aí. Muita gente acha que Miss ganha dinheiro... Miss tem dinheiro, não. Muitas vezes a gente gasta muito mais do que ganha. A gente ganha parcerias, apoio. Gostaria até mesmo de agradecer, né? Apesar de vivermos num estado conservador de direita, eu acredito que tudo isso muda. A gente teve um grande apoio da CECEL, que é a Secretaria de Cultura, que viabilizou as passagens, Maravilha. né? Para nós estarmos indo representar o Brasil na Tailândia, juntamente com o Grupo Livremente, que é da nossa comunidade, que veio também, criou o ofício, mostrando a importância, né? De estarmos representando o país, porque querendo ou não, sair da onde do Mato Grosso, então é um peso muito grande. O nosso estado está elevando o nome dele, querendo ou não, Mato Grossense, representando o Brasil na Tailândia. E com isso também a gente vai colhendo os frutos. Eu até esqueci de ressaltar, com a nossa colocação no pódio do Brasil no concurso, nós ganhamos a franquia do concurso.
Ou seja, ano que vem a gente vai estar realizando o Miss Brasil Equality World aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Que chique, Então, olha aí um assim, furo pra nós. é legal porque, querendo ou não, politicamente falando, você mexe na economia. Assim como vamos ter agora o Guns N' Roses, que vai trazer pessoas de fora. O Miss Brasil vai trazer candidatos do estado. Consequentemente, vem a equipe, vem torcida. Então, assim, é muito importante para o nosso estado, que também é o celeiro do país. Além da gente ser forte no agronegócio, a gente tem... Vai fomentar o turismo. Fomentar o turismo. Por mais que Cuiabá não seja uma capital turística, mas a partir do momento que você traz pessoas de outro estado, você consegue fomentar Chapada, Nobres, Tangará, você consegue expandir isso. Então, esse investimento que a CCL deu já está dando um mega Frutos, resultado para o sim. próprio estado. É isso que você está dizendo, Sim, com né? certeza. E a CCL fez isso para apoiar a cultura, que é muito interessante isso, apoiar a cultura, apoiar o esporte. E, consequentemente, já veio esse bônus para a gente estar realizando o concurso no Brasil. E não seria menos que justo realizar no meu estado, né, aqui na capital. E eu acredito que vai ser uma etapa muito linda, o concurso vai ser muito lindo. Já fica aberto também para os apoiadores, quem tem interesse em apoiar o concurso. E, querendo ou não, é muito importante para a nossa economia também. Obrigada. Acho que essa é a primeira vez que o estado recebe um Miss Brasil, né? Independente da qualificação de gênero. Eu acredito que é a primeira vez. Olha só, vai fazer história de novo. Obrigada, Isabelle, por ter participado. Gente, segue a Isabelle Castro nas redes sociais, segue a gente, se inscreve no canal e um ótimo final. Olha, quase não sai, hein? E um ótimo fim de semana para você. Tchau.